Existe um regime opressor que governa silenciosamente a vida de milhões de pessoas. Ele não usa a força, mas o sussurro da dúvida. Não constrói prisões de pedra, mas gaiolas de IC. Esta é a tirania do medo. Um estado de estagnação onde o potencial é sufocado e os sonhos são mantidos reféns. É uma condição pré-revolucionária da alma, um descontentamento profundo que corrói a esperança por dentro. As consequências dessa opressão são visíveis em dados muito pessoais. As oportunidades de carreira perdidas, os relacionamentos que nunca começaram, os talentos que permaneceram ocultos. Cada não dito por insegurança é um imposto pago a esse regime. Cada projeto engavetado é um recurso entregue ao inimigo. A economia da sua vida entra em recessão, limitada por fronteiras autoimpostas que parecem intransponíveis e assustadoramente reais. Pense honestamente por um momento. O que você faria se não tivesse medo? Essa pergunta não é um mero exercício de imaginação, é um ato de rebeldia. É o primeiro vislumbre de um território livre, um mapa para uma vida onde suas ações são guiadas pelo propósito, não pela paralisia. Se essa pergunta acende algo em você, saiba que não está sozinho. Aproveite e se inscreva para continuarmos essa jornada juntos. Dentro de nós, esse regime mantém seu poder através de uma propaganda constante. A voz que diz você não é bom o suficiente ou todos vão rir de você é o seu porta-voz oficial. Ela distorce a realidade, transformando desafios em ameaças mortais e a possibilidade de falha em um veredito final sobre o seu valor. É um sistema perfeitamente desenhado para manter o status quo e garantir sua própria sobrevivência. Mas nenhuma tirania dura para sempre. A história nos ensina que mesmo os regimes mais sólidos podem ruir. A pressão interna se acumula, o descontentamento ferve sob a superfície até que um único evento, uma faísca, incendeia a planície. Um catalisador que expõe a fragilidade do opressor e torna a vida sob seu domínio simplesmente insuportável, dando início à revolução que estava adormecida. Esse catalisador raramente é um evento grandioso documentado por outros. Pode ser uma conversa, a frustração de ver um colega menos qualificado ser promovido ou o olhar no espelho após mais um dia vivido no piloto automático. É um momento de clareza brutal, um registro pessoal e indelével de que a dor da estagnação finalmente superou o medo da mudança. Essa é a faísca que acende o fogo. Esse evento desencadeador é o seu momento histórico, a sua queda da Bastilha particular. A partir daqui, a revolução começa, não com um exército, mas com uma única decisão, a de dar o primeiro passo, por menor que seja. É a escolha consciente de desafiar a narrativa do medo, de questionar a autoridade daquela voz interna que sempre ditou as regras do jogo e te manteve em território seguro. Este momento não elimina o medo, mas cria algo novo e poderoso: a coragem. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. É a força que te permite marchar com os joelhos tremendo. Os líderes das maiores revoluções sentiram medo em cada batalha, mas foram definidos por sua recusa em se render a ele. A sua jornada será definida da mesma forma. Agora, um movimento precisa de um líder. Neste caso, o líder é você. Você é a figura revolucionária que precisa emergir das sombras da própria insegurança para guiar essa rebelião. Não se trata de esperar por um salvador externo ou por um sinal divino. Trata-se de assumir o comando da sua própria libertação, de se tornar o estrategista e o soldado na linha de frente da sua vida. Mas não se engane imaginando um herói perfeito e infalível. A liderança revolucionária é complexa e cheia de falhas. Você, como líder deste movimento, terá momentos de dúvida, cometerá erros táticos e sentirá vontade de recuar para o conforto da antiga opressão.
Compreender e aceitar essa complexidade é fundamental para sustentar o longo e árduo processo de mudança, que está apenas começando a se desenrolar. A jornada revolucionária é protagonizada por figuras complexas. Você terá dias de bravura e noites de ansiedade. Aceitar suas falhas não é fraqueza, é estratégia. É reconhecer que até os maiores líderes da história eram humanos, repletos de contradições. Sua força não virá da perfeição, mas da sua capacidade de se levantar após cada queda, de aprender com cada erro e de continuar marchando. O processo de mudança não ocorre em um único dia de glória, mas em uma cronologia de pequenas batalhas vencidas. É a guerra de guerrilha contra a procrastinação, os ataques cirúrgicos contra os maus hábitos. Cada ação, por menor que pareça, é um território reconquistado. Qual pequena batalha você pode vencer hoje? Deixe sua estratégia nos comentários e inspire outros combatentes. A sua vitória pode ser a inspiração para a de outra pessoa. A narrativa dessa revolução é construída passo a passo. O primeiro sim para um desafio, a primeira conversa difícil, a primeira vez que você publica seu trabalho. Cada um desses atos é registrado em sua história pessoal, fortalecendo a crença de que a mudança é real e tangível. Você deixa de ser um prisioneiro do passado para se tornar o arquiteto de um novo futuro, baseado em ações verificáveis. Esse desenvolvimento progressivo cria um ciclo de feedback positivo. Quanto mais você age, mais a voz do medo perde sua autoridade. Suas pequenas vitórias se tornam a prova documental de que a antiga propaganda era uma mentira. Você começa a construir um novo governo interno baseado na autoconfiança e na resiliência, substituindo as velhas leis da limitação pelas novas constituições, do crescimento e da possibilidade infinita. Ao final, como em toda revolução, o mapa do seu mundo é redesenhado. As fronteiras que antes pareciam intransponíveis agora são apenas linhas no passado. Mas o que encontramos neste novo território? Quais são os resultados reais e honestos dessa luta? Analisar as conquistas e os fracassos de forma transparente é o que transforma uma simples rebelião em uma evolução duradoura e significativa para a sua vida. Os resultados reais da sua revolução são, muitas vezes, diferentes do que se imaginava. A maior conquista pode não ser o objetivo final, mas a pessoa que você se tornou para chegar até lá. A resiliência forjada no campo de batalha, a autoconfiança conquistada a cada passo e a sabedoria adquirida são os verdadeiros tesouros. A vitória não é um destino, mas um novo estado de ser. Uma análise historicamente honesta também reconhece os fracassos. Nem toda iniciativa dará certo. Algumas portas não se abrirão. A revolução não promete um mundo sem derrotas, mas sim um mundo onde a derrota não é o fim. Cada falha se torna um aprendizado valioso, uma lição que aprimora sua estratégia para as batalhas futuras, tornando-o um líder mais sábio e um combatente muito mais forte. O legado complexo dessa jornada é a transformação da sua relação com o medo. Ele não desaparece por completo, mas é deposto de sua posição de tirano. Ele se torna um conselheiro, às vezes cauteloso demais, cuja opinião você pode ouvir, ponderar e, finalmente, decidir se deve ou não seguir. Você governa sua vida com autoridade, não mais como um fantoche controlado pelas sombras da ansiedade. A longo prazo, o impacto é profundo. A pergunta, o que você faria se não tivesse medo? Deixa de ser uma fantasia distante e se torna o seu plano de ação diário. A vida passa a ser uma tela em branco para a sua coragem, não mais uma cela definida por suas inseguranças. Você constrói um legado de ação, de tentativas, de crescimento e, acima de tudo, de liberdade.
Essa revolução não é um evento único, é a prática diária da coragem. É uma escolha contínua de avançar, mesmo que um passo de cada vez. A tirania do medo sempre tentará reconquistar território, mas agora você conhece o caminho para a liberdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma centelha para começar sua própria revolução. A luta pela liberdade é sempre mais forte quando lutamos juntos.